Vamos lá para Lucas, capítulo 23, verso 33 e o verso 34. Amém? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 33 e o verso 34. Diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Vamos orar. Senhor, nós somos, semana após semana, gratos ao Senhor por estarmos aqui, reunidos em Teu nome, para termos esse tempo, Senhor. Tempo de ouvir a palavra, tempo de ministração do Evangelho, tempo de aprender de Ti, da parte do Senhor. Senhor, queremos nos achegar aos Teus pés nessa hora, para, de fato, sermos edificados pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito, nessa hora, venha falar ao nosso coração, venha ministrar sobre as nossas vidas, e que este tempo, agora, seja um tempo, Senhor, do poder do Teu Espírito Santo sobre nós. Fala conosco e nos dá, Senhor, a capacidade, Senhor, de reter a palavra, de ouvir a palavra, de guardar a palavra, de sermos sensíveis à Tua palavra, Senhor, para não desperdiçar aquilo que o Senhor tem para nos comunicar nessa noite. Ser conosco, ser com a nossa família, ser com a nossa casa, ser com os irmãos que não puderam vir essa noite. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nos últimos momentos da sua vida, né, de Jesus como homem, na cruz, Jesus ele tomou uma decisão e demonstrou ali uma disposição, um sentimento que, pelo menos para mim, é extraordinário, é divino. Mesmo sendo levado à cruz, mesmo sendo contado, como diz aí o texto, com os malfeitores, mesmo sendo desprezado, mesmo sendo rejeitado e muitas outras coisas, sofrendo muitas outras coisas, mesmo em face a tudo isso, Jesus na cruz decidiu e se dispôs a perdoar. Diz aí a palavra no verso 34, contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Contudo, diz a palavra, contudo. Ou seja, mesmo diante, né, do que tudo que ele enfrentou, em contraponto a tudo o que ele viveu, em resposta a tudo o que ele, o Senhor, experimentou como homem, contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A resposta de Deus na cruz a tudo o que ele, Jesus como homem, enfrentou no mundo, a resposta do Senhor ao mundo foi perdão. Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. O Senhor ali responde para o mundo, responde para tudo o que viveu com: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pergunto a vocês, será que nós realmente compreendemos o tamanho, né, a grandiosidade desta disposição, desta atitude de Cristo na cruz? Será que temos a real dimensão, né, desta decisão do Senhor? Isso foi uma decisão. Eis aqui, irmãos, um assunto que nós já estudamos outras vezes aqui mesmo, mas será que realmente temos essa questão consolidada em nossas vidas? A grandiosidade dessa atitude, desse sentimento, dessa decisão, dessa disposição do Senhor. Contudo, diz a palavra, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o
que fazem. Irmãos, diante dessa questão, a proposta hoje no estudo é a seguinte: de que maneira a gente pode, de fato, assimilar a grandiosidade disso? Né? O tamanho real disso. De que maneira a gente pode, de fato, compreender, visualizar, né, a preciosidade desse sentimento, dessa atitude, dessa disposição de Cristo? Possivelmente, penso eu, a gente pode visualizar quão tremendo é esse sentimento de Cristo quando a gente olha para os eventos que precederam a cruz. Quando a gente olha para os últimos momentos, os últimos episódios, né, antes da cruz, a gente pode perceber o tamanho da grandiosidade desse sentimento, dessa disposição, dessa atitude do Senhor. Então, irmãos, né, hoje, né, se o Senhor assim permitir, nós vamos olhar para alguns desses episódios, especificamente para 2 deles, e se o Senhor permitir, nos próximos estudos, mais outros episódios, para a gente enxergar, para a gente compreender, para a gente consolidar em nós o tamanho desse sentimento, dessa atitude de Jesus. Então vamos lá, sem demora, me acompanhe, por favor. Lucas 22, verso 3 a 6. Depois, verso 47 a 48. Lucas 22, verso 3 a 6. Diz assim: Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Verso 47 agora. Falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Segundo o Evangelho de Lucas, momentos antes da cruz, Jesus esteve com os seus discípulos. Entre eles, João, Pedro, Tiago, Judas e outros. Com eles, com os discípulos, Jesus, nestes momentos antes da cruz, se deparou com muitas coisas complexas e preocupantes. Como, por exemplo, isto aqui. Segundo Lucas, no verso 3, olha só. Satanás, diz a palavra, entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era quem? Um dos 12. Ou seja, Satanás, irmãos, o diabo, entrou na vida de um dos 12 discípulos mais próximos do Senhor Jesus. Impressionante isso, eu acho. Satanás entrando, possuindo um homem que andou com Cristo por anos. Judas, assim como os outros 12, né? Ele não caiu nesse momento isolado que a gente está vendo. Ele andou com o Senhor por anos, acompanhando o Senhor, vendo o Senhor fazer muitas coisas. Mas, diz aí a palavra, que Satanás entrou em Judas, possuindo a Judas. Diz aqui um homem que andou com Cristo sendo possuído por Satanás. Bom, olha só. Olha que interessante. Quando Satanás entrou, possuiu, né, a Judas, o que aconteceu? Versos 4 a 5 diz assim: Este Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhe entregaria a Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Verso 6, Judas concordou, buscava uma boa ocasião para entregar Jesus sem tumulto. E aí, olha só, momentos depois, versos 47 e 48, falava ele ainda quando chegou uma multidão e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo
traz o Filho do Homem. Observe com atenção, segundo essa cena, o que Jesus precisou enfrentar, irmãos, momentos antes da cruz? Antes mesmo de ser crucificado, de subir lá com os malfeitores, daquele momento que ele toma aquela decisão, né, e faz aquela intercessão, pedindo perdão, o que Jesus precisou enfrentar? Em resumo, Jesus se deparou com o que, irmãos? Com a queda e a traição de um dos seus discípulos mais próximo, um dos 12. Judas tornou-se, irmãos, a figura de um homem que, embora tenha sido chamado pelo Senhor, porque é assim que começa o discipulado, sendo chamado pelo Senhor, embora tendo sido considerado como um dos 12 discípulos mais próximos, embora tendo acompanhado o Senhor por um bom tempo, provavelmente, no mínimo, 3 anos, esse homem acaba sendo o quê? Vencido por suas próprias cobiças, pelo amor ao dinheiro e a amizade ao mundo, que infelizmente o leva às mãos de Satanás e à destruição. Segundo Lucas, Judas foi aquele que, momentos antes da crucificação, embora acompanhando o Senhor, se permite ser o quê? Tomado por Satanás. Embora acompanhando o Senhor, ele sai para o quê? Se entender com o mundo, como diz aí a palavra. Saiu para se entender com os capitães e sacerdotes. Embora acompanhando o Senhor, né, esse homem chegou ao ponto de fazer o quê? Negócios por dinheiro, por ganância, qualquer negócio por dinheiro, por ganância. A ponto do quê? De vender o próprio Senhor. Triste realidade. Mas eis a figura de um homem que, ao invés, irmãos, de permanecer nos caminhos do Senhor, para se tornar um líder e liderar outros para o reino de Deus, prefere estar à frente de uma multidão que vem contra o Senhor. Ao invés de se revestir de verdade e justiça, prefere se fantasiar de uma falsa doçura e reverência, tendo na verdade seu interior dominado por Satanás. Diz a palavra que falava Jesus ainda quando chegou uma multidão e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente daquela multidão. Judas se torna um guia daquela multidão que veio contra Jesus. E ali estava Judas à frente deles e diz a palavra que ele se aproximou de Jesus para o beijar. Jesus, porém, disse: Judas, com um beijo trai o Filho do Homem. Eis aqui literalmente a figura de um homem que trai o Senhor. Trai o Senhor com um beijo. Um beijo. Que situação, irmãos, desastrosa o Senhor precisou lidar antes da cruz, não é mesmo? Um dos seus 12 discípulos, um dos seus 12 mais próximos, por fim é tomado por Satanás, por conta da sua cobiça, por conta da sua ganância, e ele o trai. Traição, eis aqui uma espada, irmãos, que varou o coração do Senhor mesmo antes da cruz. O Senhor foi traído antes da cruz. Por quem? Por um dos seus mais próximos. Há um ditado popular que diz assim: quando vem de longe a pedra não me alcança, né? Alguma coisa assim, não é isso? Como que é? Tem um ditado que fala que quando a pedra vem de longe, a pedra não te alcança. Mas quando a pedra vem de perto, a pedra dói. Judas era um dos mais próximos. Judas acompanhou Jesus por anos, mas se deixou levar pela sua ganância, pelo amor ao dinheiro, pela amizade com o mundo, e traiu o Senhor com um beijo. A traição de Judas ela é interessante, porque ela é fantasiada, né, de doçura,
Ela é fantasiada de reverência, mestre, com um beijo. Mas eis um homem à frente de uma multidão que vem contra o Senhor. Bom, irmãos, isso para nós seria já muito, não é mesmo? Para nós isso bastaria, né? Mas isso foi só o começo antes da cruz. Agora olha só, tem um outro episódio. Lucas 22, 31 a 34, depois versos 54 a 62. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Verso 54 agora. Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Esse também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou-se os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Segundo o evangelista Lucas, segundo o evangelho de Lucas, além das coisas que aconteceram com respeito a Judas, Jesus, antes da cruz, também teve que lidar com algumas outras coisas que aconteceram com quem? Com Pedro. Veja com atenção. Em certo momento, Jesus diz assim para Pedro, verso 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Já observa aqui um detalhe muito importante, irmãos. Lucas coloca aqui a seguinte questão e o seguinte cenário. Além de Judas, daquele cenário de Judas, né, além de entrar em Judas, olha que interessante. Antes da cruz, Satanás também o quê? Reclamava, diz aí a palavra, a vida de Pedro para peneirá-lo como trigo. Ou seja, Satanás, ele estava antes da cruz, olha ali, agindo ali, operando na vida de Judas, ele chega a entrar em Judas, e também na vida de Pedro. Porque ele chega perto para o Senhor e pede, reclama a vida de Pedro para peneirar ele como um trigo. Irmãos, o que isso significa? Reclamar aqui tem o sentido de reivindicar direitos. Satanás vem ao Senhor Jesus e reclama a vida de Pedro, reivindica direitos sobre a vida de Pedro. Satanás queria peneirar a Pedro como um trigo. Em outras palavras, Satanás queria dar uma chacoalhada em Pedro, porque tinha direitos sobre a vida de Pedro. Então Jesus diz assim a Pedro, olha só, verso 32. Eu, porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Amados, eis aqui uma realidade espiritual extremamente delicada, e que pode ser a realidade de muitos discípulos de Jesus. Segundo o próprio Senhor, Pedro seria peneirado por Satanás.
de fato peneirado por Satanás. Por que a gente pode concluir isso? Por quê? Porque diz a palavra que Jesus rogava, ou seja, Jesus intercedia por Pedro, para que a fé de Pedro não desfalecesse, e que ainda Pedro, quando viesse a se converter, fortalecesse os irmãos. Preste muita atenção nessas questões, irmãos. Segundo o Evangelho, na ótica de Jesus, segundo Jesus, nos momentos que precederam a cruz, Pedro passaria por algo que ele, o Senhor, precisou interceder para que ele, Pedro, não desfalecesse. Para que a sua fé não desfalecesse. Com certeza, Jesus estava se referindo o quê? A peneirada de Satanás, que Satanás reivindicou sobre a vida de Pedro. Estão me acompanhando, irmãos? Porque isso aqui é difícil mesmo de entender. Antes da cruz, Satanás reivindicou direitos sobre a vida de Pedro, e Pedro seria peneirado por Satanás. E Jesus diz a Pedro que ele estava intercedendo por ele, para que a fé dele não desfalecesse, e ele viesse a se converter. Esse detalhe aqui é muito importante. Na ótica de Jesus, até aquele momento, Pedro sequer tinha realmente se convertido. Para Jesus, Pedro ainda precisava o quê? Se converter. Provavelmente por isso que Satanás ainda reivindicava direitos sobre ele. Ouça bem o que Jesus diz. Jesus diz assim a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Bom, o que acontece afinal? Versos 33 e 34, diz assim: Ele, Pedro, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto como para a prisão, como para a morte. Mas Jesus disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante. Mesmo com o alerta do Senhor, olha só isso, mesmo com a palavra do Senhor vinda para Pedro, Pedro não via, não enxergava aquela situação, né? Aquele quadro espiritual que ele, Pedro, estava inserido. Pelo contrário, Pedro se achava o quê? Pronto. Pedro respondeu ao Senhor: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Curioso isso, não é mesmo? Não sei se você reparou, mas há uma discordância enorme entre Jesus e Pedro aqui. Na ótica de Pedro, para ele está pronto. Para Pedro, ele está pronto para ir para a morte, para a prisão com Jesus. Pronto. Mas na ótica de Jesus, Satanás ainda tinha direito sobre Pedro. A fé de Pedro podia se desfalecer e ele, Pedro, ainda precisava se converter. Diferente. 2 opiniões opostas, distintas. Um pensa que está pronto, o outro pensa que nem se converteu. Opostas. 2 situações opostas. Quem dos dois será que acertou? Né? Quem será que estava certo? Um aqui está errado, né? Um aqui errou no julgamento. Bom, veja só, versos 54 a 62. Então, prendendo o Senhor, Jesus, levaram e introduziram a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Presta atenção nessas expressões, irmãos. Pedro seguia de longe. E quando acenderam o fogo no meio do pátio, juntos se assentavam. Pedro tomou lugar entre eles. Essas expressões são importantes. Entre mentes, uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço.
Pouco depois, vendo o outro, disse também: Tu é dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Diante desse episódio, irmãos, Pedro tornou-se exemplo do homem que, embora discípulo, embora andando com o Senhor, Satanás ainda pode reivindicar direitos sobre ele. Pedro tornou-se figura do homem que, embora pense estar pronto, sua fé ainda pode desfalecer. Pedro tornou-se figura do homem que, embora pense estar pronto, ele ainda em verdade precisa se converter. Em outras palavras, Pedro exemplifica aqui aquele discípulo que, embora pense estar pronto, em muitos momentos ainda segue o Senhor de longe. Embora pense estar pronto, em muitos momentos ainda é capaz de tomar lugar entre os escarnecedores. Ele tomou lugar entre eles. Embora pense estar pronto, em muitos momentos ainda é capaz de simplesmente negar ao Senhor. Negar insistentemente ao Senhor. Negou, insistiu, protestou: não conheço este homem, não sou deles. Insistiu, negou. Irmãos, então veja só, Jesus antes da cruz teve que lidar com um discípulo possesso por Satanás, que se vendeu e traiu o Senhor com um beijo. E teve que lidar também com um discípulo que, sendo peneirado por Satanás, tomou lugar entre os escarnecedores e o negou 3 vezes. 3 vezes. Mesmo pensando que estava pronto. Pronto para ir para a prisão, pronto para ir para a morte. Irmãos, 2 cenários bem complexos, bem difíceis. Traição e o outro negando. E o outro ainda precisando se converter. Entretanto, Jesus dizia o quê? Verso 34 do capítulo 23. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Irmãos, conseguem perceber a grandiosidade, a dimensão da disposição de Cristo na cruz? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus antes tinha sido traído, antes tinha sido negado por seus discípulos, mas ali, contudo, embora tudo isso, dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quão grande é o sentimento de Cristo, irmãos? Quão maravilhosa é a misericórdia, quão abrangente é o perdão de Deus pelas nossas vidas. Mesmo diante de um quadro como esse, mesmo diante de situações como essa, o Senhor ali decidiu: Pai, perdoa-lhes, que não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. Irmãos, qual que é a importância disso para nós? Qual que é a relevância disso para nós?
Será que nós compreendemos realmente a disposição do Senhor? O sentimento do Senhor? Será que nós compreendemos esse sentimento? Será que nós entendemos a cruz? A obra da cruz? A disposição da cruz? O sacrifício da cruz? É claro que esse perdão, né, ele não vai descartar aquilo que aconteceu. Se você pegar o caso de Judas, o que acontece? Judas, ele se destrói. Ele perece. Se você pegar o caso de Pedro, ele também perece, ele também padece. Todo aquele cenário, de fato, é uma peneirada na vida dele. Satanás joga ele para cima e para baixo lá. O Senhor precisou rogar por ele. O Senhor precisou interceder por ele, para que ele não desfalecesse. Mas o sentimento do Senhor, embora tenha enfrentado tudo isso, embora tenha passado por tudo isso, embora tenha desfrutado, experimentado destas espadas no seu coração, foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem. Semana que vem, irmãos, a gente vai ver outros episódios. Hoje a gente vai ficar só nesses aqui, porque senão ficaria bem cansativo. Mas semana que vem a gente vai ver outros episódios que trazem outras lições e consegue, nos permite visualizar melhor o tamanho desse sentimento, dessa disposição do Senhor. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Amém? Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por estas verdades, por essas questões. Senhor, por esses quadros que o Senhor nos fala, que o Senhor nos revela, quadros espirituais, Senhor. Obrigado pela grandiosidade do teu sentimento, da tua disposição na cruz, de abraçar-nos com o teu perdão, com a tua misericórdia, com a tua graça, Senhor. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela revelação da tua palavra, pela explanação da tua palavra e pelo sentimento que há em ti, este perdão, o perdão dos nossos pecados. Obrigado pela tua intercessão diante do Pai, Senhor. Obrigado porque ali o Senhor intercede por nós. Obrigado, Senhor, porque em vista a tudo que esse mundo oferece, o Senhor decidiu perdoar. Senhor, nós te agradecemos pelo sentimento que há no Senhor. Senhor, ensina-nos mais desta hora, ensina-nos mais sobre a tua obra, ensina-nos mais sobre o teu coração, a tua disposição, e fala também ao nosso coração. Não por força, não por poder, mas pelo Espírito do Senhor. Te peço, Pai, em teu nome e para a glória do teu nome. Senhor, obrigado, Pai, pela vida de cada um. Senhor, eu peço o resguardo do Senhor diante desse texto, diante desta mensagem. Peço que o Senhor nos guarde. Peço que toda retaliação, peço que toda força contrária, Senhor, para roubar a palavra, toda distração, Senhor, que não vem de ti, Senhor, toda força contrária, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, eu clamo, Senhor, sê conosco nessa hora, nesse tempo, e guarda-nos, Senhor, guarda-nos em teu nome, guarda-nos, Senhor, diante das tuas mãos, guarda-nos, Senhor. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, obrigado agora pela comunhão que teremos, obrigado por esse tempo de estarmos juntos. Obrigado, Senhor, Pai, que haja alegria no nosso meio, que haja contentamento de estarmos reunidos, de estarmos presentes, juntos, unidos. Obrigado pela providência, obrigado pelo sacrifício de cada irmão, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, por aqueles que estão doentes no nosso meio, por aqueles que estão sendo abatidos, por aqueles que não têm conseguido chegar, ouvir a tua palavra. Senhor, ajuda-nos a discernir este tempo.
Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?